Olá, graça e paz, que Deus abençoe mais uma vez. Esse aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Jackson. Estamos indo aí para o segundo vídeo. Eu já peço que você compartilhe os meus vídeos aí para mais alguém. Compartilha lá para um amigo, comenta, irmão. Dá lá aquele joia, faz lá seu comentário, se inscreve no meu canal, dá aquele like também, para que o YouTube ele possa subir os meus vídeos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre alguns conceitos éticos, as bem-aventuranças, tá? Citei aqui 3 textos bíblicos lá em Êxodo, capítulo 20, o Evangelho de Cristo, conforme escreveu Mateus, e o Evangelho de João 15:5. Hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá bom? Relacionado à ética. A ética é de suma importância. Existem algumas características da ética. Quais são elas? Características da ética cristã. Primeiro, é teocêntrica. O que isso significa dizer teocêntrica? Deus é o padrão moral, tá? Você vê que quando Deus ele chamou Israel, quando Deus ele levantou Moisés para tirar Israel do Egito, da escravidão, uma das primeiras coisas que Deus fez foi dar ao seu povo um código de ética. Porque se a gente for analisar as escrituras, a Bíblia Sagrada, aqui nós temos o código de ética, tá? Que rege toda a vida do cristão. Aí talvez você se pergunte, por que Deus fez isso? Imagina, aquele povo, eles não tinham uma lei, tá? Eles eram escravos, como escravos, eles não tinham direito a nada. Eram pessoas que estavam ali apenas para fazer aquilo que os egípcios determinavam. Então a mentalidade deles era a mentalidade de um escravo. Um escravo ele vai pensar como escravo, tá certo? Então Deus agora ele vai o quê? Ele vai trazer um código, ele vai trazer leis. Essas leis são leis morais, leis espirituais e leis éticas. Por exemplo, nós vamos ver no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros, conhecidos como os livros da lei, ou Torá, Deus ele estabelecendo princípios de como você dividir uma herança, tá? De como você construir uma casa. Então, olha que coisa tremenda. Deus ele vai se preocupar com coisas que a gente olha assim e você fala, Jesus, Deus vai trazer o quê? Regras, situações, até sobre a questão da alimentação, como eles deveriam, o que eles deveriam comer, o que eles não poderiam comer, o que eles poderiam. Então Deus ele vai o que? Trazer um conjunto de normas relacionado a seu povo. Então uma das primeiras características da ética é o que? Deus ele é o padrão moral. Deus é relacional. Como assim relacional? Ou seja, ele valoriza o próximo, ele valoriza as pessoas. Uma sociedade que não é regida pela ética é uma sociedade que está apodrecida. É o que a gente está vivendo nos tempos atuais. Se a gente olhar para a nossa sociedade, a sociedade está doente. Por quê? Ninguém quer ser ético. Hoje
Hoje tem malandro em tudo que é lugar. Ninguém quer respeitar mais o próximo. A ética tem a ver também com a questão de respeito. É você saber o seu lugar. É você saber até onde eu devo ir. Tá? Existe uma barreira que essa barreira ela é intransponível. Então, eu não posso expor a minha vida, nem a vida do outro. Porque a ética é um freio, a ética é como se fosse o quê? Chegasse para você, ó, João, você pode ir até aqui, daqui para lá não vá não. Porque se você for, vai dar errado, vai dar ruim, certo? Então, existem situações que a ética ela vai pôr um limite. Hoje, infelizmente, você vê pessoas que sobem no altar e acha que pode fazer o que bem entender e que não vai gerar nenhuma preocupação. Quantas pessoas que não suportam ouvir a palavra igreja, porque lá atrás essas pessoas já foram que feridas, tá? Pelo um líder, por alguém, até talvez bem intencionado, mas ali acabou expondo a vida da pessoa e isso causou que um certo cisma, uma certa vergonha. Imagine você é um pastor da igreja, aí tá lá o irmãozinho, o irmão Pedro. Aí o irmão Pedro chega para você, pô, seu pastor, e fala, ó Pedro, ó pastor, eu tenho que confessar aqui um pecado. E ali ele confessa aquele pecado para o seu pastor, confiante que seu pastor vai ajudar, crendo que seu pastor vai direcionar. E aí daqui a pouco o pastor solta no altar, pega o microfone e fala, olha irmãos, o irmão fulano e tal caiu em adultério. Como é que vai ficar o irmão? Meu, a pessoa já está mal porque ela pecou, né? Aí já tem ali o inimigo o tempo todo acusando, ó, tá vendo? Você caiu em pecado, você não merece tá aqui. E aí alguém que era para trazer uma orientação e ajudar ali, aí vai lá e expõe. Então isso vai causar o quê? Um certo reviravolta na vida da pessoa. E aí a pessoa ela vai se distanciar. Em vez dela se aproximar de Cristo, ela acaba se distanciando de Cristo. Percebe a situação como é gravíssima? Então, por isso que existe a ética. O pastor, seja lá quem for, o bispo, o apóstolo, ele tem que ser ético. Ele tem coisas que ele não pode sair falando. Ele não pode sair expondo a vida das pessoas, nem a sua própria vida. Tá? Ah, mas fulano pecou. Ah, pecou, ok, vamos ter um particular ali. Se o caso for muito sério, chama ali uns 2 ou 3 obreiros que sejam de confiança, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, né? E vai tratar, cuidar daquele assunto ali isoladamente, sem precisar expor o pecado de ninguém. Tá? A Bíblia, irmão, ela nos ensina. Deus ele não envergonha ninguém. Nós não podemos sair de expor na vida das pessoas. Então, a ética, as características ela é teocêntrica. Deus é o padrão. Por que teocêntrica? Porque Deus é o centro, Deus é o padrão moral. Ela também, além de ser teocêntrica, ela é relacional, valorizar o próximo. Tá? Outra característica absoluta em princípio. As verdades morais não são relativas.
A gente está vivendo o relativismo teológico. Eu sei bem que eu nem deveria usar essa palavra relativismo teológico. Então, o relativismo, hoje, ele, infelizmente, tem minado a fé de muita gente, porque as pessoas já não acreditam mais em uma única verdade. Mas o relativismo é exatamente isso, é fazer com trazer, né, esse falso ensinamento para que você venha desacreditar daquilo que é legítimo, daquilo que é bom, e você venha, não, cada um tem a sua verdade, o que é certo para mim, errado para você. Talvez isso no mundo seja pertinente, ok, mas em caso da questão espiritual, não. Porque existe uma verdade que é suprema. Essa verdade se chama Jesus Cristo, ele está acima de qualquer coisa. Tá? Prática aplica-se à família, trabalho, igreja, à sociedade. A ética não é algo que deve ser estudado só nos bancos acadêmicos, só numa faculdade de direito. O operador do direito, quem é o operador do direito? É o advogado, o juiz, o promotor, o jurista. Ele tem o seu código de ética. E esse código de ética é a sua regra de conduta, que ensina ali como ele deve se comportar diante de seus pares, diante da sociedade, diante de seu cliente, tudo isso. Então, a ética é algo que não deve ser estudado isoladamente e não, a ética ela deve ser o quê? Praticada, é um exercício, é diário, assim como a fé é um exercício diário. A pessoa que pratica alguma modalidade de esporte, todo dia ela tem que treinar, ou quase todos os dias. Você pega um jogador de futebol, ele só vai ter um bom rendimento nas suas partidas de jogo se ele tiver uma rotina de treinamento. Aí o cara pensa, eu já sei jogar, eu já sei como é que faço, então vou levar na minha vida aí. Meu, a pessoa até pode saber jogar, pode ser um bom jogador, pode ser alguém que conhece e sabe como fazer, mas se ela não tiver um treinamento constante, uma rotina constante, ela não vai ter um bom desempenho. A mesma coisa a ética, se a gente não praticar diariamente, a gente vai, não vai ter um bom desempenho. E a ética ela deve ser praticada aonde? Na igreja, em casa, no trabalho. O cristão ele deve ser ético, principalmente dentro da casa que ele vive, ser ético com a família, né, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com a esposa e assim vice-versa. O cristão ele tem que ser um exemplo. A ética também deve ser um princípio escatológico, considerada a responsabilidade diante do juízo final. Ainda falando da prática da ética, hoje, infelizmente, muitos cristãos, você olha assim e se fala, mas essa pessoa é cristão mesmo? Porque a conduta é o oposto daquilo que a Escritura ensina. Tá? Então, a pessoa na igreja ela tem um comportamento, em casa tem outro, no trabalho tem outro, enfim, você não sabe. Fala, mas ser cristão para ser desse jeito? Então, ser ético não é querer ser melhor do que os outros. Não, isso aí a pessoa ser arrogante. Ser ético é o que? É você se tornar uma pessoa melhor, servir melhor,
a, ao seu, a seu corpo ali, onde você congrega, se comportar melhor diante do seu trabalho. É lógico que eu não estou falando de pessoas perfeitas, que agora eu vou ser perfeito aqui. Não. Aqui acolá a gente vai errar, sim, mas a ética é exatamente o quê? É fazer com que nós tornamos pessoas melhores. Não passar aí por aí dizendo para o mundo ou para quem quer que seja que somos melhores do que os demais. Não. Ser melhor para nós mesmos. Tornar um ser humano melhor. Servir a Deus com gratidão e daí por diante, respeitando sempre o semelhante. Então, essas são algumas características, só que existem algumas dimensões relacionadas à ética cristã. A ética, por exemplo, primeiro, ética pessoal está relacionada ao caráter, à pureza, integridade. Um exemplo disso é Jó. Ética familiar, casamento, educação dos filhos, né? Então, aqui o casamento tem que ter ética. O marido ele tem que ser ético com a sua esposa ser ética com o seu marido, ou seja, ter uma relação de respeito, né? Pelos seus pares, pelo seu par, né? Então, tratar com respeito, com carinho. Não estou falando aqui de algo miraculoso, não. É lógico que, assim como toda relação, casamento, vai ter momentos que vai ter conflito, sim, lógico que vai. Até porque você está casado com a pessoa, não com um robô. Um robô ele é programado para fazer uma determinada função. O ser humano é um ser pensante, é um ser que tem variações de humor. Ora você está feliz, ora você está com raiva, ora você está chateado, tá certo? Então tem essas variações. Só que eu não posso também, né, porque a pessoa tem uma variação de humor, né, que eu vou sair por aí descontando em todo mundo. Não. Ou seja, há momentos que nós temos que, se for possível, até nos retirar, nos resguardar, entendeu? Então, tudo isso tem uma questão importante relacionada à ética. A ética, ela visa exatamente você trazer para você um conjunto de princípios. Esses princípios estão na palavra de Deus, por exemplo, o amor, tá? O amor próximo, o perdão, tá certo? Perdão, perdoar, aprender a perdoar. Talvez você fala, é fácil perdoar? Lógico que não. É difícil perdoar. Liberar o perdão não é um exercício fácil. Na verdade, servir a Deus é um exercício que não é tão simples. Não é pegar uma Bíblia e ir para o culto, domingo eu vou para a igreja. Não, não é isso. Servir a Deus verdadeiramente é mais do que isso. É a sua conduta de vida. É a forma que você vive. Isso é servir a Deus. Não estou falando de pessoas 100% certinha, porque certo mesmo é só Jesus. Vai ter momento que nós vamos errar, vai ter momento que a gente vai se chatear, vai ter momento que a gente vai ferir alguém, vai machucar alguém, porque existem momentos que nós vamos agir, talvez até por impulso. Então é aí onde entra a ética. Ou seja, a ética é o que? É um freio. É quando você está descendo uma ladeira com um carro. Você vai descer com
com o pé no acelerador, não, você vai descer com o pé no freio, tá? Então você vai ali controlando a situação, você vai freando, tá certo? Para que não venha acontecer o inesperado, um acidente. É exatamente a ética. A ética, ela é um dos elementos principais da ética, é exatamente estabelecer um equilíbrio na vida do indivíduo ou do coletivo. E esse equilíbrio, ele deve o quê? Ser amparado pelas escrituras sagradas, tá certo? Então, isso é crucial na vida do cristão. Bom, a ética tem também a ética pastoral, tá? O Senhor Jesus te abençoe. Vou terminar aqui o vídeo para não ficar muito longo, mas daqui a pouco eu volto falando de ética cristã, em nome de Jesus.